Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 13. Gênesis 13. E eu queria ler Gênesis 13, dos versículos 7 até o versículo 12, embora ali esteja 13. Gênesis 13, de 7 a 13, sim. E faço a leitura na versão século 21, mas me acompanhe na sua versão, tá bom? Diz assim: por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abrão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti, peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Queira Deus abençoar a sua palavra. Quando Deus não vem em primeiro lugar, quando Deus não é a primeira opção na nossa vida, era sobre isso que eu quero falar. Em 1990, já vão lá muitos anos, eu pastoreava uma igreja, e naquele ano eu comecei a escrever uma série de artigos sobre um crente que, quando chegou o final do ano, ele toma uma decisão. Ele que estava muito longe de Deus, ele falou: Senhor, eu prometo que nesse ano o Senhor terá o segundo lugar na minha vida. Então eu comecei cada domingo imaginando como seria a vida de um crente em vários aspectos quando Deus tinha o segundo lugar na sua vida. Eu só vou começar o primeiro artigo e vou ler rapidinho. É assim: na comemoração da chegada do novo ano, entre o espolcar dos fogos de artifícios no céu e o barulho estridente das sirenas e buzinas nas ruas, o irmão Ernestino, compungido no templo, fazia um voto sincero ao Senhor: Pai Celeste, neste novo ano, prometo que terás o segundo lugar na minha vida. A bem da verdade, tal voto expressava um notório progresso na maneira do irmão Ernestino pensar e viver a vida cristã. Anos houve em que a sua fé esteve tão fraca, a sua vida espiritual tão anêmica, que na sua escala de valores, quando muito, Deus ocupava o 20º lugar. Dar o segundo lugar naquele ano, ao seu ver, foi uma decisão ousada, fruto de muita meditação, pois ouvira que, em algum lugar das Escrituras, havia um versículo que dizia algo como: é melhor não fazer um voto ao Senhor do que fazer e não cumpri-lo. Com certeza seria o passo inicial para, no próximo ano, Ernestino dedicar-se por inteiro, prioritariamente ao Senhor. Pensava: é devagar que se vai ao longe. Aproveitou o 1º de janeiro para dormir. Almoçou às 16h, espreguiçou-se no sofá da sala, ficou a pensar em nada, até que lhe passou pela mente a ideia de pegar na sua Bíblia, bater-lhe o pó e começar a lê-la. Mas antes mesmo de que a ideia tomasse fôlego, foi suplantada pela lembrança do voto feito na noite passada: Senhor, tens o segundo lugar. Bem,
Se era o segundo lugar, não haveria razão para tanta pressa. Numa outra hora, noutro tempo, mais lá para o fim do dia, meditaria na palavra de Deus. Já que a pole position ainda era dele, resolveu ligar a televisão. Passava uma telenovela muito apreciada, onde os atores se esmeravam para ensinar futilidades e a arte de passar os outros para trás. Nunca em tão pouco tempo Ernestino aprendera tanto sobre mentira e dissimulação. No fim, extasiado, deu-se consigo mesmo a torcer para que a mulher do Otávio o largasse e fosse viver com o amante. Mas telenovela é telenovela, a vida é outra, filosofava Ernestino. Depois saiu, foi abraçar os amigos, desejar-lhes um feliz ano, voltou tarde, já cansado, lembrou-se da devocional que deveria ter feito, mas, como o Senhor estava em segundo lugar, iria recitar um Salmo 23, que aprenderam quando criança, e dormiria. Não sem antes fazer uma oração bem curta, tipo, boa noite, Deus. Talvez o caro irmão, na noite de vigília, não tenha feito um voto formal de colocar Deus em segundo lugar. Entretanto, se a sua leitura devocional da Bíblia, as orações e o louvor pessoal é sempre empurrado para mais tarde, há fortes indícios de que, tal como Ernestino, Deus ocupa o segundo lugar na sua vida e o voto, ainda que não formalizado, está em vigor. Bom, foram vários falando de Ernestino, voto de segundo lugar. História, achei que aquilo, né? Bom, irmãos, eu olho para a vida de Ló, sobrinho de Abraão, e penso num crente que nunca colocou Deus como prioritário em sua vida. Vou repetir isso. Eu olho para a vida de Ló, nos livros de Gênesis, e penso num crente que nunca levou a sério Deus. Abraão saiu de Ur para a terra que Deus lhe daria, levando consigo seu sobrinho Ló. Nós sabemos disso. Se está lembrado, Abraão, quando chega na terra, ele encontrou fome, e eu acho que Deus tem um senso de humor extraordinário, testando Abraão. Se você pensa assim, vai chegar lá, vai ter uma terra maravilhosa e vai ser tudo bom, e ele chega na terra que Deus diz que é aquele quer que ele viva, e ele encontra fome. E se está lembrando, Abraão foi para o Egito. Ele não consultou Deus, mas ele não ficou em Canaã, ele foi para o Egito. Warren Wiersbe, no comentário que ele tem dos livros, dos primeiros livros da Bíblia, ele fala desse episódio de 4 problemas que Abraão criou para ele e para os outros por ter ido para o Egito. Olha os 4. Em primeiro lugar, Abraão deixou de confiar em Deus e começou a tramar. Preste atenção. Ele não tinha um altar no Egito. No Egito nós não lemos que Abraão tenha levantado sequer um altar. Ali ele não clama ao Senhor, nem busca a orientação de Deus. E ele faz uma declaração contundente e extraordinária. Crer é viver sem tramar. Crer é viver sem tramar. Quando você para de confiar na palavra de Deus, começa a apoiar-se na sabedoria humana, na sua própria sabedoria, isso começa a trazer problemas para você. Quando você começa a tramar para escapar de problemas com pessoas, coisas piores ainda estarão por vir. Segunda coisa que ele relaciona é que Abraão deixou de confiar e começou a temer. E quando você se encontra no lugar que Deus escolheu, você não precisa jamais temer, por mais difícil seja o lugar que você esteja enfrentando. Isso porque fé e temor não podem habitar em conjunto num coração. Ou você tem fé,
ou você tem temor? Abraão começou a ficar com medo dos egípcios. Isso está no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Perdão, 11, 12 e 11. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que és mulher de beleza atraente, e acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta é mulher dele, então me matarão, mas te deixarão viva. Irmãos, ele fez isso e começou a temer porque deixou de olhar para o Senhor. Terceiro lugar, Ló estava acompanhando Abraão e vendo essa coisa toda. Terceiro lugar, Abraão deixou de preocupar-se com os outros e passou a se preocupar com ele próprio, consigo mesmo. Ele mentiu lá no Egito e explicou o motivo pelo qual ele mentiria, explicou para sua mulher Sara: para que me considerem por amor de ti, diz uma versão. Mas a versão século 21 diz o seguinte: Sara, eu vou fazer isso para que tudo me corra bem por tua causa e a minha vida seja preservada por amor de ti. Não estava preocupado droga nenhum com a sua mulher. Ele não pensou na sua esposa, mas ele só pensou nele, né? Só pensou nele, né? Aquela história, como é que é? Tem um adágio, tem um provérbio que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É Adão no Egito. A quarta coisa que Adão faz, e Ló está aprendendo com o tio, presta atenção, Ló está aprendendo com o tio. É para ver se vocês estão prestando atenção. Estou falando de Abraão. Abrão deixou de trazer bênçãos e começou a trazer julgamentos. Se você está lembrado, Deus disse para Abrão que através dele abençoaria todas as famílias da terra. Deus chamou Abrão para ser bênção entre as nações, mas agora, por causa da sua desobediência ao Senhor, porque ele foi para o Egito, por causa da sua mentira, ele mentiu no Egito, o faraó e a sua casa receberam julgamento. Isso está no capítulo 12, no versículo 17. O Senhor, porém, feriu o faraó e o seu palácio com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Mesma coisa aconteceu, se vocês estão lembrados, com Jonas, quando ele fugiu da vontade de Deus e foi para o navio, para Tarsis. Ele causou uma tempestade tamanha que quase afundou o navio e todo mundo lá começou a rezar. Lembra-se disso? Crente desobediente dá trabalho para Deus e complica a vida de muita gente. E foi exatamente isso que aconteceu, e Ló prestou atenção. Mas acontece que, se você ler o capítulo 12, o faraó deu muito dinheiro para Abraão, porque ele tinha intentado ficar com Sara. E ele falou: caramba, eu fiz isso errado. Deus falou para ele não fazer. Então, Abraão saiu com muito dinheiro do Egito, muito gado, escravos. E Ló, presta atenção nas coisas, Ló observou isso. Ló viu tudo isso e aprendeu essas coisas com o tio. Veja como é que começa o capítulo 13. O capítulo 13 de Gênesis diz assim: Abrão subiu do Egito para o Neguebe, levando sua mulher e tudo o que tinha, e Ló o acompanhava. Ló de butuca em tudo o que aconteceu e falou: esse tio está ficando mais rico ainda, ganhou uma grana preta aqui no Egito. Mais tarde, a Bíblia diz que eles estavam muito ricos, com muito gado,
E lembrar que Abraão, quando chega em Canaã, já é muito rico. Mais tarde, os dois se separam, porque começou a haver brigas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Era muito gado para as terras que eles estavam. Então, Abraão tomou uma decisão e disse: sobrinho, não dá para nós seguirmos juntos. Nós vamos nos separar. E você pode escolher para onde você quer ir. Na verdade, Abrão se tornou um homem educado e espiritual. E Ló, como um verdadeiro cara de pau, desculpa que eu diga, aceitou a cortesia do tio. Você sabe que às vezes a gente diz algumas coisas por educação, não é? Mas é assim, a gente vai falar, esse sujeito vai ter bom senso, vai ver que eu estou sendo cortês com ele, né? Eu tenho para mim que Abraão foi cortês com Ló, e a gente pensa que o tio é mais velho que o sobrinho, não é? E era para Ló ter recusado por um princípio cultural muito forte naqueles dias e naquela cultura. Como seu tio, como eu disse, a gente pensa que Abraão era mais velho. E naquela cultura, como em algumas culturas da África e do Oriente, ainda hoje, os mais idosos têm prioridade. Diferente do que acontece aqui no Brasil, que acontece algumas coisas por lei, né? Mas por vontade, às vezes, do povão, atropela o idoso, né? Por mais gentil que Abraão fosse, cabia a Ló negar tal privilégio. E, aliás, ele só estava rico, cheio de gado, porque Deus abençoara seu tio e ele, por tabela, foi abençoado também. Porque ele havia vindo com ele. E na escolha de Ló, a gente percebe claramente qual era a prioridade dele. Parece que Ló amava muito mais os bens do que a cultura e a educação daqueles dias. Porque Ló se parece muito com pessoas que se dizem crentes, mas que só têm seus olhos para o seu bem-estar pessoal. Conhece crentes assim? Eles estão mais interessados no seu bem-estar pessoal do que em agradar a Deus. Nessa época, a fama de Sodoma e Gomorra já era ruim, e a sua destruição já estava sendo costurada. Mas Ló só estava preocupado com uma campina fértil para onde ele pudesse morar e cuidar do seu gado. Ele não se preocupava com a vida das pessoas. E não há aqui, nesse episódio, nenhuma menção de que Ló tenha feito qualquer oração e dito para o tio: tio, já que o senhor está me dando oportunidade de eu escolher, eu quero fazer uma oração, porque eu tenho visto que o senhor, para tomar decisões, depois daquela pancada lá no Egito, o senhor é um homem que ora. Então, deixa eu orar aqui e pedir orientação de Deus para a minha decisão. Você não lê isso aqui. Irmãos, ele não faz nenhuma decisão. Ele só se preocupou com a sua vida material. Veja a fama de Sodoma, versículo 12. Olha o que é dito: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Foi exatamente isso que Deus disse a Abraão no capítulo 18, no versículo que nós vamos ler. Aí o Eterno disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave.
Desculpem que eu diga, irmãos, não era lugar, Sodoma não era lugar para Ló morar. Eu já contei aqui para os irmãos, nós éramos 4, meu irmão era jovem, mais jovem, estava com 18 anos, eu e meu irmão gêmeo estávamos com 15 anos, e o meu irmão, o outro menor, mais novo um pouco. E meu pai começou a perceber que o ambiente onde nós estávamos morando tinha ficado muito ruim. Ele, que não era bobo, percebeu que havia muita droga, e garotão de classe média estava se envolvendo com drogas. E meu pai percebeu, e ele disse para minha mãe: eu perco dinheiro, eu vendo esse apartamento por um preço irrisório, mas eu vou tirar a minha família daqui. E meu pai financeiramente fez um péssimo negócio, vendeu um apartamento por quase metade do preço, e escolheu ir morar em outro lugar, e nós fomos morar num lugar calmo, calmo, sereno e tranquilo, e eu dou graças a Deus pelo péssimo negócio que meu pai fez. Mas meu pai falou: eu perco dinheiro, mas não perco meus filhos, não perco os meus filhos para o mundo. A gente tem, alguns dos nossos lucros não são lucros, irmãos. A gente tem que saber muito bem que, às vezes, alguns dos nossos prejuízos são bênçãos, se não for para nós, bênçãos para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Mas você vai notando uma coisa curiosa e triste. Ló não chegou a Sodoma de vez. Ele foi se achegando a Sodoma aos poucos, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Aí eu me lembro de uma música do Martinho da Vila, né? Não vou cantar não, mas não vou cantar não, mas a música é só uma coisa, diz assim: é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho, né? E a música só tem isso, irmãos. Eu nem sei se tem mais alguma outra coisa nessa música, né? Aliás, nem foi cantada no meu tempo. Eu só sou um cara curioso que de vez em quando ouço algumas coisas, tá? E me parece que toda a música só tem isso. Tão rica que é, irmãos. Lá Ló foi acampando cada vez mais perto, diz, foi para cá, daqui a pouco mais para cá, daqui a pouco mais atraído, olhado, daqui a pouco mais pertinho, aos pouquinhos, irmãos. E o versículo 10 diz: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, e se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Irmãos, e é interessante que a minha outra versão diz, a da Fiel: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. E aí a gente vê Ló cada dia mais atraído por Sodoma, cada dia mais perto de Sodoma, cada dia mais envolvido com Sodoma, até que por fim se instalou definitivamente em Sodoma. E é justamente assim que o pecado faz. O pecado nos atrai, o pecado nos seduz, o pecado nos leva à negligência, até que nos envolve por completo. E quando nós percebemos, nós já estamos completamente envolvidas.
A vida deu voltas e mais tarde, em Gênesis 19, os anjos vêm para destruir Sodoma e Gomorra e encontram Ló na entrada da cidade. E em Gênesis 19, versículo 1, a gente lê assim: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e encontrou-se com o rosto à terra. As portas da cidade eram o lugar da administração. Muitos comentaristas pensam que Ló se tornou administrador da cidade. Ele prosperou em Sodoma. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: Ló prosperou em Sodoma. Tanto assim que a queixa dos habitantes de Sodoma contra ele dá sinais de que ele ocupa um lugar de destaque na cidade. Isso está no versículo 9, olha o que diz o versículo 9. Vamos ler todos juntos para você participar também? Leia comigo. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Irmãos, Ló tornou-se um homem poderoso em Sodoma, mas a sua influência sobre Sodoma foi nula. Vou repetir isso. A influência de Ló sobre aquela cidade, a nível espiritual, foi nula, tá? Ele foi deixando a coisa rolar. Ele foi se acostumando com o pecado e se deixou envolver por ele. Os biólogos, eles dizem que se colocarmos uma rã numa panela quente, de água quente, ela vai logo pular, plum, pula, como está ali. Mas se nós colocarmos a rã numa panela fria e acendermos a panela e deixarmos assim a panela num fogo brando, ela vai ficando, e ela vai ficando, e ela vai ficando, ela vai se acostumando, a água vai aquecendo aos poucos, gradativamente, aquecendo a sua temperatura, e a rã se adapta até morrer. Morre cozida sem sentir. Não é o que acontece conosco? A lixarada do mundo, das mídias sociais, dos meios de comunicação, a lixarada vai nos testando. Eu me lembro, irmãos, que em 1977, olha, a maioria aqui não era nascida, houve uma novela na Globo em que se ensaiou o primeiro beijo gay. Estou falando de fatos históricos. E a repercussão social daquela tentativa foi horrível. E aquilo que seria um primeiro romance gay foi cortado, tá? Por causa da repercussão da sociedade. Mas as coisas foram testando, foram sendo testadas. E hoje a gente tem aí inúmeras coisas que estão sendo vistas, e se você contestar, você é homofóbico, você é uma série de coisas, tá? E aos poucos, os meios de comunicação vão lançando valores, introduzindo valores anticristãos na nossa goela abaixo, e às vezes nós rimos, nós gostamos muito, você fica todo contente, porque finalmente, como eu disse naquele artigo, o sujeito deixou a bruxa da mulher dele e foi viver com a vizinha em adultério. E você vibra, quase chora. Espero que não faça isso.
Mas muitos crentes choram. Falam, ah, que maravilha, o Otavinho beijou a menininha. Às vezes adultério já é visto como normal, desrespeito dos filhos para os pais são comuns, e nós achamos normal, e daqui a pouco nós vamos tornando todas essas coisas aceitáveis. Corrupção se tornou normal, porque faz parte do jeitinho brasileiro. Temos até políticos evangélicos orando, agradecendo a Deus porque receberam a sua propina. Vocês estão entendendo como é que Sodoma vai chegando ao nosso coração? Sodoma não vai chegar ao nosso coração de um dia para o outro, não. As cotas da corrupção vão chegando aos poucos. E nós achamos até engraçado. E o Salmo 1, se você está lembrado, Salmo 1 diz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Você reparou os verbos? São progressivos. Primeiro você anda, você está de passagem. Depois você se detém, você para. E finalmente você está sentado no meio da roda. Tá? E o Salmo 1 mostra a adaptação, como nós facilmente nos adaptamos ao mal. Irmãos, e o apóstolo Paulo, ele nos diz uma coisa: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes, 1 Coríntios 15, 33. É o nosso adolescente, pressionado pelo grupo, então para não se sentir um nerd, um troglodita, baixa os seus padrões e age como um incrédulo diante do grupo para ser aceito. Eu me lembro que um grande amigo meu sempre contava isso. Ele dizia que era adolescente, naquele tempo se fumava muito no Brasil, graças a Deus, hoje se fuma menos, mas ele disse que adolescente, no meio do grupo, um rapaz falou assim: você fuma? Não. Ah, então você não é homem. E aí ele disse que ele foi fumar para mostrar que era homem, né? Ele confessou isso, que ele aprendeu a fumar para mostrar para o grupo que ele era homem, né? Para você ser bem aceito pelo grupo. É o jovem que tem medo de desagradar as pessoas à sua volta ou ser visto como um fanático. Eu contei para os irmãos aqui na série, eu aprovado para a escola técnica no grande dia de sábado, era o trote final, botaram todo mundo no meio de campo, era um grupo de 120 alunos novos chegando para a escola técnica e tinha o cachimbo da paz, que não era o cachimbo da paz, era um charutão da paz. Eles mandaram fazer um charutão desse tamanho assim, babaram aquele charuto, acenderam um charuto e o charuto vinha andando de um lugar para outro e estava chegando perto de mim e todo mundo que dizia, não vou fumar isso aí, era problema pior, eles aprontavam mais coisas. E eu já estava vendido, irmãos, já estava vendido. Eu falei, eu vou fingir que dou uma baforada nisso e não vou criar problema. E estou lá e está vindo aquele maldito charuto para perto, está vindo. 4 ou 5 antes de mim, estava um garoto que ele falou assim, não fumo porque eu sou crente, sou servo do Senhor Jesus Cristo, eu não fumo. Aí, pela primeira vez, eles não criaram confusão, porque era por uma questão de religião. Aí, o que o crentão aqui disse, irmãos? Adivinha o que o crentão aqui disse? Não fumo porque sou crente. Irmãos, eu estava vendido, eu ia fumar aquilo, mas graças a Deus, 4 antes de mim, um jovem falou que era crente, né? Porque eu ia babar aquele treco lá, né? Crentão que eu era, e não conseguia me firmar
diante de uma pressão de grupos, irmãos. E aí a gente deixa os valores cristãos de lado. Aí surge uma piadinha suja, que você ri também. Amanhã um palavrãozinho que começa a surgir na sua boca, para você não ser tido como muito puro, tá? E vão surgindo algumas outras coisas para você se parecer e ficar parecido com aquele grupo. E quando você vê, você já está em Sodoma. Eu olho para Ló e só me dou conta de que ele era crente, porque a Bíblia diz que ele era. Mas não diz em Gênesis, não. A Bíblia diz que Ló era justo através do apóstolo Pedro, em 2 Pedro 2, 7, 8, olha o que diz: mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, falando sobre Deus, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias ouvindo essas coisas. Porque quando a gente volta para Gênesis 13, a gente vê que Ló foi um fardo para Abraão. E é difícil ver nele traços de um homem de Deus ou de uma pessoa comprometida com a vontade de Deus. Um pastor visitante, pregou numa igreja, e depois que pregou, o pastor levou-o à porta para ser cumprimentado pela igreja. E aí um irmãozinho que poucas vezes ia à igreja, estava no culto, chegou lá fora, na hora de cumprimentar o pastor, disse assim: pastor, eu sou um crente meio sem vergonha. E aí o pastor visitante disse para ele o seguinte: olha, na minha experiência, não existe crente meio sem vergonha. Existem sim sem vergonhas que se dizem crentes. Mas Ló não deu trabalho apenas para Abraão, não. Deu também trabalho para Deus. E por que eu estou dizendo que Ló deu trabalho para Abraão? Lembra-se, ele foi para Sodoma e Gomorra, e o que aconteceu com Ló em Sodoma e Gomorra? Ele foi o quê? Ele prosperou, mas o que aconteceu? 4 ou 5 reis se uniram e pegaram tudo que ele tinha e roubaram tudo que ele tinha. Ele perdeu tudo lá. E quando Abraão soube que houve isso com seu sobrinho, pegou os seus 318 servos. Eu gosto de falar isso porque tem uma igreja aí que diz que vai orar por você com 318 servos. Agora você está entendendo por que ela diz isso. Pegou os 318 servos e foi lá, venceu todos eles, devolveu a riqueza de Ló para ele e trouxe tudo e voltou mais rico ainda e deu o dízimo de tudo. Lembra-se disso que Abraão fez? Está lá em Gênesis 14, tá? E então você sabe que Ló deu trabalho para Abraão. Veja o esforço também que os anjos têm para tirá-lo de Sodoma. Vamos ler que vocês vão ver. Eu vou ler porque é um texto grande, acompanhem só a leitura. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e suas 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram, salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas, ou serão destruídos. Mas Ló suplicou: não, meu senhor, os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram grande compaixão, não posso, contudo, ir para as montanhas, a calamidade também me alcançaria ali.
e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo, é um lugar bem pequeno, por favor, deixe-me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo, atenderei a seu pedido, não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Irmãos, olha o trabalho que Ló deu àqueles anjos, irmãos. Ele não queria, ele não tinha vontade de sair. Depois impôs algumas condições. Ele disse, não, para esse lugar aqui eu não vou. E quando ele foi falar com os seus genros, que Deus ia destruir Sodoma, os genros riram dele. Capítulo 13, versículo 14. Olha só. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas: saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. A versão revista e atualizada diz: foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Cara, desculpa eu dizer cara, mas desculpa eu dizer, é uma hora de vida ou morte. Ele vai avisar os genros, fujam. A gente não diz isso sorrindo, irmãos. E na hora que os genros precisavam perceber que era um lugar, que era uma hora séria, eles tiveram Zó como um zombeteiro, irmãos, não levaram a sério. Eu acho que se Ló, eu falei Jó já, é Ló, só para testar vocês, mas eu acho que se Ló fosse mesmo firmão, aquele crentão sério, eles saberiam que Ló estava falando uma coisa que era para a vida deles, irmãos. Irmãos, mas ele foi tido por zombador. Agora vou falar mais mal ainda de Ló. Sem contar a atitude mais triste de um pai em toda a Bíblia. Vou repetir isso. A atitude mais triste cometida por um pai em toda a Bíblia é encontrada na figura de Ló, quando ele oferece as suas filhas no lugar dos anjos. Capítulo 13, versículos 6 e 7. Os homens de Sodoma e Gomorra queriam pegar os anjos. E a Bíblia diz: Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixem-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixe os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Entendeu o que Ló fez, irmãos? Ofereceu as filhas virgens para aquela rapaziada de lá. Irmãos, e por fim, Ló, lembre-se que Pedro diz que era um homem justo, né? Eu estou dizendo de Ló em Gênesis. Por fim, Ló terminou a sua vida de uma maneira deplorável, deixa eu dizer, de uma maneira lastimosa, lamentável, irmãos. E aí a gente sabe como é que terminou Ló os seus dias. Em incesto com as suas filhas, gerando 2 povos, e aqueles 2 povos se tornaram inimigos de Israel, inimigos do povo de Deus do Antigo Testamento. Ele não só deu trabalho a Abraão, mas lembre-se de que Abraão foi lá soltá-lo quando ele foi aprisionado pelos reis. Deu também trabalho aos descendentes de Abraão.
Enquanto Abraão aprendeu a levantar altares para Deus por onde passava, Ló ia armando as suas tendas devagarinho, até chegar a Sodoma. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Estou trazendo isso para os irmãos, porque esse texto para mim, capítulo 12, capítulo 13 de Gênesis, esses textos, eles falam da diferença entre a pessoa que coloca Deus em primeiro lugar em sua vida e o homem que coloca os seus interesses em primeiro lugar e usa Deus para alcançar seus objetivos pessoais. E por que eu enfatizo isso? Porque hoje muitas igrejas chamadas evangélicas estão dizendo para você que você tem que buscar a Deus para que os seus desejos pessoais se realizem na sua vida. Isso não é verdade, tá? Para que você alcance seus objetivos pessoais. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado que você o obedeça. Deus está interessado que você fuja do pecado. Mesmo que ao fugir do pecado, a sua vida fique mais difícil. Mas se a sua vida ficar difícil, fique certo, Deus estará ao seu lado. E se você honrar Deus, Deus vai honrar você. Porque Deus honra aos que o honram. Então, essa é exatamente a diferença entre o grande e o medíocre. E no Novo Testamento, Jesus usou a esposa de Ló, cujo nome nós não sabemos, mas a tradição judaica diz que ela se chamava Edite, né? E aí, irmãos, e Jesus usou em Lucas 17, a esposa de Ló como exemplo negativo de uma pessoa negligente com a sua vida espiritual. A esposa de Ló é um exemplo de alguém negligente com a sua vida espiritual. E tudo que Jesus diz é: lembrem-se da mulher de Ló. Lucas 17, 32. É triste, irmãos, quando tudo que a pessoa pode ser é apenas um mau exemplo. Tudo que nós temos da mulher de Ló é que ela se tornou um mau exemplo para nós. E é triste que uma família tenha terminado a sua história com um relato de incesto. São reflexos das tendas armadas aos poucos por Ló na direção de Sodoma. E alguém disse uma frase que eu nunca mais esqueci: as filhas de Ló saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração delas. Embebedaram o pai e tiveram incesto com o pai. Não descuide da sua vida espiritual, não flerta com o pecado. Em nome do politicamente correto, às vezes vamos fazendo concessões, e os valores do reino vão para conchichina na nossa vida. E não é à toa, irmãos, prestem atenção que eu vou terminar dizendo, não é à toa que o nome evangélico hoje ojeriza a sociedade. E eu tenho um amigo pastor que disse o seguinte: olha, se você não puder dizer o que você é, não diga, sou evangélico. Pior que isso é dizer, sou flamenguista. Mas, pronto, para com isso, tá? Mas se estou brincando, é brincadeirinha, né? Brincadeirinha, irmãos, brincadeirinha aí, pessoal da internet. Pronto. Mas se você não pode se explicar, não diga nada. Porque hoje dizer que você é evangélico, porque evangélico hoje é mencionado na mídia, está sempre ligado a trambiques e atos desonestos. Infelizmente,
Levamos 100 anos, preste atenção, levamos 100 anos para que o evangélico pudesse ser visto como uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. E em menos de 40 anos, acabaram com o nome evangélico. Tá? E tantos pastores já escreveram artigos dizendo: não sou mais evangélico. Até eu escrevi um. Tá? Se não puder se explicar, fique calado, porque evangélicos trocam votos políticos por tijolos, evangélicos ambicionam poder político, evangélicos apoiam candidatos com valores contrários aos do evangelho, tudo em troca de espaço, de poder e dinheiro. São as tais tendas em direção de Sodoma, são evidências de que Deus não é prioritário nas suas vidas. Deus é prioritário na sua vida? Ou você já está colocando suas tendas próximas a Sodoma? Abra o seu olho. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe.